Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 1º de abril de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ora, estava na sinagoga um homem dominado por um demônio impuro, que exclamou em alta voz: Deixa-nos, que tens tu conosco, Jesus de Nazaré. Vieste para nos perder? Sei quem és o Santo de Deus. Lucas 4, 33 a 34. Meta do mês: desenvolver a responsabilidade. Responsabilidade. Qualidade ou condição de responsável. Responsável. Que responde pelos próprios atos ou pelos de outrem, que tem noção exata de responsabilidade, que se responsabiliza pelos seus atos, que não é irresponsável. Aurélio Buarque de Holanda, no Dicionário Básico da Língua Portuguesa. Meta do dia: exercitar a prática espontânea de atos de responsabilidade. Sugestão para a prece. Prece ao anjo da guarda, rogando estímulo à prática da responsabilidade em todos os atos da vida. Amado Mestre Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos este mês, começa hoje, que tudo que nós formos passar neste mês possa estar em consonância com teu Evangelho. E queremos agradecer pelo mês de março, pelas oportunidades que tivemos de nos melhorar, de fazer em nós a reforma íntima. Queremos agradecer, Jesus, pelas dificuldades, pelos problemas de saúde, por tudo aquilo que nos deixou mais forte, porque só assim conseguiremos alçar voos maiores. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, segunda-feira, 1º de abril, nós teremos às 8 horas, em nossa casa espírita, 8 horas da noite, a triagem fraterna. Então, você é o nosso convidado para estar conosco. Olha, 1º de abril, segunda-feira, dia começando a semana e também começando o mês. Oportunidade aí da gente fazer o tratamento. A gente sempre fala assim, ó, deixa para o início do mês, né? Eu vou deixar para segunda-feira. Olha, uma oportunidade aí que você tem para fazer o tratamento. É um momento de entrar em contato conosco mesmos. Quem pode fazer o tratamento? Todas as pessoas que assim desejarem. Então, você que está com a sua mediunidade desequilibrada, você que está vendo espíritos, está ouvindo vozes, tendo pesadelos, sonâmbulo, com diversos outros tipos de situações referente à mediunidade, você já pensou em fazer o tratamento? Você que está triste, deprimidos, com ideações suicidas, já tentou suicídio, você não pensou ainda em fazer o tratamento? Você que vive brigando constantemente, nervoso, irritado, com grandes problemas íntimos, briga com a esposa, briga com o esposo, com os filhos, no ambiente de trabalho, tem dificuldades para encontrar seu emprego, está envoltos em doenças que vai no médico e não consegue ter um atendimento necessário, que vão criando as chamadas doenças fantasmas. Você que está envolto com as drogas,
com a bebida alcoólica, com o cigarro. Você não pensou ainda em fazer o tratamento? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita para o atendimento fraterno. Meus amigos, falar um pouquinho a mais sobre a questão do tratamento espiritual. Muitas vezes nós achamos que, vamos na casa espírita fazer o tratamento, mas a gente quer que aconteça um milagre. A gente quer que, como se fosse um conto de fadas, né? A fada madrinha pega a sua varinha de condom e fala aquelas palavras mágicas e a doença vai embora. Nós sabemos que muitas dificuldades que nós estamos passando no dia a dia está relacionada com a nossa conduta, com a nossa prática. Tanto a nossa prática física, material, como também a nossa prática moral. Então, precisa de ter mudanças íntimas. Às vezes a gente quer o tratamento, mas quer que os espíritos façam por conta. Lembra daquela história daquele senhor que foi procurar Jesus porque estava com uma criança muda e surda? E aí ele fala, ele vem com uma desculpinha. Eu falei com seus discípulos, só que eles não conseguiram libertar o meu filho. E aí Jesus vai levando o rapaz a uma reflexão e ele ainda diz a Jesus: se você pode, então faz a cura da minha filha ou do meu filho. Aí Jesus até faz uma exclamação: se tu podes. Aí quando cai a ficha, né? Aí ele percebe que ele não tinha fé. Aí ele diz: aumenta a minha fé. Então, meus amigos, às vezes a gente busca a casa espírita dessa maneira, a gente querendo que a casa espírita nos cure, ou os espíritos que estão lá nos cure. Não funciona assim. Nós temos que modificar-nos a nós mesmos. O que a doutrina espírita vai nos auxiliar é dar subsídios para que a gente consiga fazer o autotratamento. Então, ela vai nos esclarecer, nós vamos ter os mecanismos do passe, da corrente magnética, da água fluidificada, que são mecanismos magnéticos que vão auxiliar no nosso tratamento. Há pessoas que a vontade tão grande, íntima. Eu lembro que uma vez eu atendi uma senhora no fim de ano, e só estava eu na casa espírita nessa época, os outros tinham ido de férias e eu continuei. E nesse dia tivemos mais de 6 pessoas para serem atendidas. E aí ela veio, conversamos bastante, ela chorou muito. Aí quando foi na terça-feira para dar continuidade ao tratamento, ela disse, chegou em mim e falou assim: olha, José, aquela moça que veio aqui ontem, ela não veio mais. Agora é outra pessoa. Então a gente já vê a vontade íntima daquela pessoa em modificar-se. Fez o tratamento, depois a gente nunca mais se encontrou, provavelmente esteja bem. Então, eu estou fazendo essa início aqui para a gente falar realmente da triagem fraterna, porque às vezes a gente cria uma situação na nossa mente querendo que os espíritos nos curem, que Jesus nos cure, mas a gente não quer fazer diferente, né? Então, hoje às 8 horas, nós nos encontraremos lá na Casa Espírita para te atender. Vai lá. Se você não mora em Alta Floresta, e reside em outros municípios, mas mora aqui, está doente, acamado, não tem como se locomover até a nossa casa espírita, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 66 98466 7110. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Muito bem, meus amigos, vamos para a mensagem de hoje. Fiz uma introdução longa, mas vamos lá. Pois Deus amou de tal modo o mundo que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Ante o poder do amor. Ninguém conseguiria manter a ordem sem a justiça, mas ninguém constrói paz sem amor. Não se negará merecimento à colônia penal que reúne os doentes de espírito, como não se recusa preço ao hospital que congrega os doentes do corpo. Mas, assim como na instituição de saúde, somente o desvelo do amor é capaz de assegurar o preciso êxito às instruções da medicina, nos estabelecimentos de regeneração, apenas o trabalho do amor garante a recuperação da lei que traça disposições para o equilíbrio social. Muitos falarão de esforço corretivo perante os erros do mundo. Não lhes desconsiderarás as razões, quando justas, todavia, precedendo quaisquer medidas de coerção, referir-te-ás ao amor que restaura. Muitos apontarão os perigos resultantes das deficiências do próximo. Não lhes desrespeitarás a argumentação quando sincera, mas antes de tudo, providenciarás a obtenção de remédio que as reduza. Assim deve ser, de vez que, por enquanto, na terra, para legiões de acusadores diante das vítimas do mal, existem raros advogados para o socorro do bem. Ama sempre. E quando estiveres a ponto de descrer do poder do amor, lembra-te do Cristo. O Senhor sabia que o mundo de seu tempo estava repleto de espíritos endividados perante a lei, que ele não poderia invalidar os arestos da justiça para o reajustamento dos culpados. Compreendia que as criaturas hipnotizadas pelo vício não lhe dariam atenção, que deveria contar com a hostilidade daqueles mesmos a quem se propunha beneficiar e permanecia convicto de que o extremo sacrifício lhe seria o coroamento da obra. Entretanto, consubstanciando em si mesmo o infinito amor que Deus consagra à humanidade, veio ao mundo mesmo assim. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Reformador, dezembro de 1965, e também na obra Bênção de Paz, da editora GEEM, capítulo 19. Meus amigos, como eu já delonguei bastante na introdução, não vou nem prolongar muito aqui, mas só chamando-nos à reflexão desse texto do Emmanuel que nos chama a atenção ao poder do amor. A gente não consegue ainda, devido a nossas imperfeições, a nossa imoralidade que é profunda, compreender a dimensão do amor. O amor, ele faz a gente se curar. E eu gostaria só de fortalecer essa fala do Emmanuel, citando uma história de Dr. Bezerra de Menezes, que está lá nos lindos casos de Dr. Bezerra de Menezes, que a gente vê a importância do amor. O amor não é só para aquelas pessoas que a gente gosta
da nossa família e também daqueles amigos, conhecidos que a gente tem um carinho diferente, né? Mas é para toda criatura. Dr. Bezerra de Menezes foi indagado após uma palestra por uma pessoa que se encontrava na plateia, pedindo a ele dinheiro, recursos para que ele pudesse comprar alimento. E a gente sabe, quem conhece a vida de Dr. Bezerra de Menezes, quando aqui se encontrava entre nós, encarnado, ele era um médico tido hoje como título médico dos pobres, e ele não tinha recursos, né? Ele tinha até dois consultórios, um consultório no centro, que era para atender os mais abastados, e um consultório na periferia para atender as pessoas pobres gratuitamente. E muitas vezes ele até pagava o medicamento para as pessoas. E essa pessoa pede e ele diz assim para ele: eu não tenho nada, não tenho dinheiro, mas eu posso lhe dar um abraço? Aí ele falou que podia. Ele deu um abraço nessa pessoa e falou assim: olha, eu vou te dar esse abraço e você volta para sua casa, abraça cada um dos que moram com você e você vai viver a sua vida, porque eu não tenho como auxiliar você nesse momento financeiramente. Passou a semana e o rapaz volta e pergunta para o doutor Bezerra de Menezes: o senhor lembra de mim? Ele falou: lembro. Por isso, então, vim aqui agradecer. Porque aquele abraço que o senhor me deu matou a fome que eu tinha, e ao chegar em casa, eu abracei cada um dos meus filhos, a minha esposa, e todos fomos dormir como se nós estivéssemos saciados. E logo seguida, no início da semana, eu consegui um emprego. Então, vim aqui para agradecer. Então, a gente vê, meus amigos, que o amor, ele modifica a gente, ele transmuda as nossas vibrações magnéticas. Então, vamos amar, vamos perdoar. Não esse amor da paixão, o amor que, que é do mundo, mas o amor que vem de Jesus, da transformação. Por isso, vamos orar por aqueles que coordenam casas espíritas, né? Pelos médiuns. Quantos irmãos se afastam das tarefas porque não consegue viver ali junto com o outro, tem seus problemas íntimos, né? Todos nós temos essas dificuldades. Se a gente for avaliar, por exemplo, José, você já teve vontade de abandonar tudo e sair da casa espírita? Sim, muitas e muitas vezes. Me deu vontade de afastar e sair e talvez ir para uma outra casa espírita. Mas ali é o local que nós temos para nos burilar, para nos modificar. E essas pessoas que convivem conosco, elas são difíceis muitas vezes, mas a gente também é difícil, né? Então a gente sempre olha que o outro é mais difícil do que eu em relação ao outro. Então a gente vê essa dificuldade que todos nós temos de estar ligados no amor, na fraternidade. Então é isso que Jesus pede de nós. Nos esforcemos cada vez mais e vamos retomar nossa tarefa. Jesus conta com o nosso trabalho. Então amemos verdadeiramente. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos os ensinos desta manhã. Agradecemos por ter vindo mostrar a cada um de nós como viver o amor. Pegar pelas nossas mãos, deixar as suas instruções por meio dos apóstolos, irmãos que dedicaram firmemente na tarefa. Fortalece em nós, Jesus, a fé, a esperança e o amor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.